Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os pais, a todos os alunos, a todos os habitantes de montanha, região, Pinheiros que estão nos assistindo. A gente optou por fazer essa reunião com vocês para tentar ainda manter o contato que a gente vem tendo, apesar de ser parece que cada vez piora um pouquinho, né, essa forma. Antes a gente tinha aquele acolhimento ali do presencial, depois fizemos pelo Google Meet com todos os pais que podiam estar presentes. Mas dessa vez a gente vem sofrendo alguns ataques, né, enquanto Instituto Federal, no país inteiro, alguns ataques de pessoas que podemos dizer desocupadas, que começam a avacalhar o andamento da reunião. Então nós já tivemos isso aqui no campus, em uma reunião com todos os alunos, um grupo entrou e começou a postar conteúdo impróprio, palavras de baixo calão, então foi uma situação muito desagradável. Para que isso não venha a se repetir, a gente optou por fazer nesse formato, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, basta contactar o pedagógico, basta mandar o e-mail para o pedagógico. Eu vou botar já já na tela todas as informações relevantes, então vale também ficar essa dica. A gente está em trabalho remoto, mesmo a gente indo ao campus, não é ainda para ter o acesso de todo mundo lá naquele exato momento no campus. Precisa falar com a gente vai deixar aqui disponível na tela, vai deixar disponível também no link abaixo todas as informações para poder falar com a gente, e está disponível também lá no Instagram do nosso campus. Então, para iniciar a reunião, eu convido a nossa diretora-geral, Cláudia, para poder dar as boas-vindas e a gente iniciar aí com a nossa reunião. Bom dia, Cláudia. Boa tarde, Boa Felipe. tarde, perdão, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a toda a equipe do ensino que não mede esforços aí para estar mantendo, né, vivo o nosso ensino. Obrigada também a todos os pais, obrigada pela confiança de vocês no nosso campus, na nossa instituição. Eu preciso vir aqui reforçar que o nosso campus está totalmente empenhado em tentar entregar para vocês o melhor serviço possível. Vale reforçar que antes do início das nossas APNPs, que são as atividades não presenciais, foi feito todo um trabalho de pesquisa, entendendo se estava realmente todos os alunos tendo acesso à internet, foi feito pagamento de auxílio digital, empréstimo de aparelhos, entrega de material impresso, para que a gente conseguisse estar aí à frente até de muitas outras instituições do nosso Brasil. A gente conseguiu, antes de dar esse início, ter segurança de que nossos alunos estariam recebendo, né, a continuidade aí dos nossos ensinos, do nosso ensino, que não é o melhor cenário, mas vale reforçar que é importante garantir essa continuidade para os nossos alunos, entendendo que um corte, uma parada no ensino dos nossos filhos, dos nossos estudantes, traria um prejuízo muito maior. Bom, eu quero reforçar também com vocês, trazer também boas novas, que nós estamos, a equipe por trás, apesar de estarmos alguns em trabalho remoto, ou alguns vindo ao campus, alguns trabalhando de casa, estamos a todo vapor, em busca de fazer um ótimo trabalho, uma ótima entrega. Nós estamos aí com boas notícias, apesar desse cenário ruim que estamos vivendo. Nosso campus, ele está em construção, está crescendo. A gente conseguiu entrar aí no edital de reforma, a gente está reformando os nossos 2 blocos. A gente conseguiu. No ano passado, a gente teve um incêndio onde queimou o nosso reservatório de água. A gente é um campus agrícola, precisa de água. A gente conseguiu também reformar o nosso reservatório, reformar os nossos prédios. A gente também está entregando para vocês aí, terminou o nosso ginásio, que os alunos tanto pedem, tanto querem, tão importante aí para a educação deles. Nosso ginásio está lindo, pintadinho, tudo gramado. Vamos inaugurar o nosso ginásio, no dia 18 de novembro. Convido vocês para participar conosco dessa live, onde vocês vão estar conhecendo, mesmo que virtualmente, o nosso ginásio. E a melhor de todas as notícias é que a gente conseguiu licitar aí, ainda esse ano, o nosso novo bloco administrativo, onde a gente vai conseguir um espaço melhor para a nossa biblioteca,
sala para o Grêmio, vamos ampliar o nosso refeitório. Então, o campo está a todo vapor, a gente está em busca, apesar de muitos cortes, né, que estamos recebendo aí na educação, os cortes, ele é direcionado para alguns recursos, existem orçamentos diferentes, e a gente está na luta, está em busca aí, e estamos conseguindo manter aí o nosso crescimento em construções, estrutura, para entregar para vocês um campus, quando os nossos filhos, os nossos estudantes estiverem de volta, eles vão encontrar aí toda uma estrutura preparada, limpa, cuidada e maior, né? Enfim, obrigada novamente pela confiança de vocês, peço que acompanhem, que estimulem os filhos, mesmo não sendo fácil, sendo um cenário diferente, novo, de estar longe, né, do ensino presencial, e eu acredito que é o melhor que a gente consegue no que a gente está vivendo, para que todos tenham educação com segurança. Obrigada, Felipe, obrigada aos meninos do ensino, obrigada, pais, qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato conosco, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, beijo. Muito obrigado, Cláudia. Então, ótimas notícias, apesar de todo esse momento que a gente está passando, né? E aí a gente segue a nossa reunião com o Luiz, né? Nosso servidor da SEGAC. Boa tarde, Luiz. Enquanto o Luiz fala, pode falar, Luiz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde aos pais que estão nos acompanhando e que vão nos assistir, né, posteriormente também. Enquanto o Luiz fala, eu vou colocar aqui do lado a telinha para vocês com o nosso contato. Então, precisando falar com a gente, tá no nosso Instagram também. Então, tá aparecendo aí para todo mundo. E pode falar, Luiz. Então, primeiro, mais uma vez, colocar a SEGAC à disposição de todos os pais, todos os alunos, todas as famílias. Lembrando que a gente não tem atividade presencial, né? Nós não estamos lá para poder atendê-los no campus, mas estamos fazendo isso com muita atenção, de forma remota. O nosso e-mail está aí, junto dos e-mails colocados, que está também no nosso Instagram, vocês podem entrar em contato. Temos também os grupos, né, de WhatsApp com os alunos em cada turma, também com os beneficiários de alimentação e outros benefícios estudantis que são oferecidos, que vocês podem nos contactar. Eu queria fazer algum reforço de algumas informações que são muito importantes para o andamento das atividades remotas naquilo que refere à SEGAC. Em primeiro lugar, como a Cláudia falou, a SEGAC, todo o campus, se preocupou o tempo todo em fornecer possibilidades para que os alunos pudessem realizar as atividades pedagógicas não presenciais. Nós temos aí em torno de 25 a 30 tablets que estão cedidos, emprestados aos alunos que não tinham equipamento. O IFES ofereceu o auxílio digital e agora, inclusive, há um novo programa que eu vou insistir aos pais e que possam abraçar. É até amanhã, dia 6, a possibilidade de inscrição nesse programa. É possível que depois abra uma nova chamada, mas nós temos urgência em fazer esse atendimento. O governo federal, né, o MEC, está oferecendo via IFES um chip com 20 GB para uso mensal de internet para os alunos. São chips da operadora Oi e da operadora Claro. É muito importante que, se o aluno estiver dentro dos critérios para poder assumir esse chip, que ele o faça. Ah, mas eu tenho internet em casa. Essa internet a mais não vai atrapalhar, pelo contrário, vai dar autonomia para o aluno, ele pode estudar tranquilo, pode estudar fora do ambiente ali limitado pelo Wi-Fi dele, né, no caso, utilizando o chip pelo celular, ou de outras formas também, que hoje tem algumas formas de você usar, ou tablet, enfim. Né? Então, é muito importante que as famílias leiam o edital, tá? Isso está divulgado dentro dos grupos, está no Instagram do IFES, Campus Montanha, mas também está dentro dos grupos da SEGAC, de WhatsApp.
Basicamente, toda família que tem direito a auxílio, aqueles que participaram do edital 1, tem direito a esse chip, menos aqueles que já recebem o auxílio direto do IFES, no valor mensal. Aqueles que já recebem já estão sendo atendidos. Os que não recebem, ou aqueles que estão nas condições de ter uma renda per capita familiar inferior a 1,5 salário, pode nos procurar para as informações e tem até amanhã para fazer inscrição. É muito importante que todos possam assumir esses chips, aqueles que têm direito, porque o IFES quer tornar esse programa um programa permanente. Mas para que torne um programa permanente, tem que ser usufruído agora, né? Então, vamos colocar essa ideia de assumir esse chip àqueles que têm direito. Repetindo, aqueles cuja família tem a renda mensal inferior a 1,5 salário per capita, por pessoa. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, ainda hoje ou até amanhã, e pode procurar também nas redes sociais do IFES as informações sobre esse assunto. Mas tanto esse benefício do chip, quanto quem recebe auxílio digital, quem recebe auxílio alimentação, que são os benefícios que estão aí sendo oferecidos, é preciso lembrar que é necessário manter um rendimento escolar de até 60%. Quem não teve esse rendimento de até 60% no primeiro semestre vai ser contactado pela SEGAC nos próximos dias para justificar, para pedir pela manutenção do auxílio, justificando a sua situação. Porque a gente entende que, como é um semestre totalmente excepcional, podem ter acontecido situações excepcionais para que o rendimento fosse inferior. Mas o que acontece é o seguinte: quem teve rendimento abaixo de 60% de média em todos os conteúdos está com o auxílio suspenso. Nós vamos fazer o contato, a família vai poder se justificar, apresentar o pedido pela permanência do auxílio no segundo semestre, e isso vai ser avaliado pela comissão que cuida disso, junto com o pedagógico. Mas, até para que a gente siga o edital, como ele acontece, a suspensão é imediata, né? A gente não tem como, não vamos suspender. Não. Todos serão suspensos e a família vai justificar, olha, teve esse problema, não conseguiu acompanhar, às vezes a família teve um problema de deslocamento, foi um tempo muito difícil, a gente entende isso, e a gente vai avaliar caso a caso, porque a gente quer que você permaneça com o auxílio alimentação, com o tablet, com o auxílio digital, mas nós temos que fazer isso de acordo com as normas que foram publicadas nos editais respectivos, tá bom? Estamos à disposição para todas as famílias, por favor, nos procure, não tenham dúvida que permaneça, e a gente vai poder fazer o esclarecimento nessa área. Falando em esclarecimento, a SEGAC é um dos setores responsáveis em organizar o retorno das aulas quando não há previsão do retorno às aulas presenciais, é importante que se saiba disso, mas desde abril o IFES Campus Montanha tem se organizado quanto a isso. E a servidora que cuida desse trabalho é a enfermeira Raquel Carleto, e ela vai falar para nós agora um pouco sobre como estamos nos organizando para que, quando seja autorizado, quando seja o momento certo, nós tenhamos a volta às aulas presenciais. Então, vou passar a palavra para a Raquel para explicar o andamento desse trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Boa tarde, Raquel. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bem, conforme o Luiz falou, um tempinho depois que veio, né, a pandemia, e aí a gente iniciou o trabalho remoto, nós vimos a necessidade de começar a discutir, de montar uma equipe dentro do campus para a gente discutir o nosso retorno, né, e o porquê disso. Porque a gente sabe que, para que esse retorno aconteça, muitas decisões precisam ser tomadas, compras precisam ser feitas, há necessidade de uma reorganização de todo o campus, reorganização do sistema de ensino, a forma como a gente vai se portar ali no nosso espaço físico, pensando sempre em garantir para os nossos servidores e para os nossos alunos segurança sanitária. E entendendo isso, a gente viu que não dava para a gente pensar nisso pouco tempo antes de ter uma data de retorno. Então, desde abril, a gente montou essa equipe e, né, com base em
outros documentos, né, documentos oficiais, protocolos do Ministério da Saúde, protocolos da Sociedade Brasileira de Infectologia, Pediatria, o que a gente tem de normativa e de instruções na área mesmo científica, a gente vem utilizando como base para montar esse documento que vai nos orientar de como vai ser o nosso retorno, né? Então, desde a forma como os alunos vão circular ali dentro, como o trabalho vai ser feito. Então, isso vem sendo montado aos poucos, né? A gente já vem estudando também os tipos de materiais que a gente vai precisar comprar, a quantidade de cada um deles. É uma coisa que demanda um trabalho muito grande, né? Porque o momento é muito incerto e as informações, elas estão sendo construídas também. Então, a gente tem acompanhado essa evolução científica, né, essa construção científica que vem sendo feita, e com base nela a gente tem montado, então, esse protocolo para a gente pensar no nosso retorno. Como o Luiz falou, a gente não tem uma data ainda certinha, né, não chegou para a gente ainda essa data, mas o que é possível que a gente faça uma previsão e que a gente pense sobre já tem sido feito, né, sobre isso. A gente tem hoje uma comissão que trata disso, né, os documentos oficiais direitinho que são acompanhados, e assim que a gente tiver informações mais certas, a gente vai estar orientando a todos vocês, mas a gente só quer mesmo deixar vocês cientes e tranquilos de que isso já tem sido discutido e tem sido pensado com muito carinho, com muito cuidado. É uma equipe multidisciplinar, então a gente tem desde pessoas da saúde daqui do campus, professores, pessoal de outras áreas do ensino, do restaurante. Então, todos os setores do campus estão sendo contemplados nessa análise e nessas discussões. E aí, assim que a gente tiver maiores informações, a gente entra em contato com vocês. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem mandar para esses canais, né? Tem aí o meu e-mail, se quiserem fazer alguma pergunta, tem aí do Serviço de Saúde, raquel.oliveira@ifes.edu.br. Quiserem tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão sobre isso, fiquem à vontade. Obrigada, Felipe. De nada, Raquel. A gente que agradece por esse esclarecimento, tanto da parte do Luiz quanto da parte sua. E aí é uma equipe, como a Raquel bem frisou, é uma equipe multidisciplinar, está sendo pensado nisso desde o início da pandemia. Nós entramos em quarentena, mas com aquela expectativa de sairmos da quarentena. Então, a gente tem que pensar nesse retorno, e a gente tem que pensar nesse retorno antes de que realmente ele aconteça. Então, está sendo tudo pensado de forma bem calma, de forma bem tranquila, para a gente tentar aí fazer com o menor prejuízo possível. Então, seguindo com a nossa reunião, com relação ao nosso calendário, nós teremos um calendário diferenciado esse ano, né? Um pouquinho diferenciado. A gente vai terminar lá para o meado de março, entre o meado e o final de março, a gente termina o nosso segundo semestre. Então, a gente vai ter um hiato, tem esse intervalo aí, logo que pega com o Natal, a gente retorna em janeiro, no meado de janeiro, e aí a gente finaliza o semestre em março. Então, só que esse finalizar o semestre em março, eu ainda não vou escrever para vocês aqui a data precisa, porque o nosso calendário ainda precisa ser aprovado pela Proem. Então, a gente, independente de qualquer coisa, o nosso terceiro ano, as nossas turmas finalistas, eles vão concluir no final de fevereiro, por conta de vestibular, que o nosso aluno pode prestar vestibulares, né? Que eles possam prestar para faculdades particulares. O Enem vai ser lá para o final de janeiro. Então, as universidades públicas, ele consegue até entrar pelo Enem ali com certa tranquilidade nesse prazo, se fosse até mesmo em março, só que a gente está pensando também em não ceifar dos alunos a oportunidade daqueles que quiserem ingressar em uma universidade particular. Então, a gente vai antecipar em 3 semanas
as turmas de terceiro ano, nossos professores, a nossa equipe está toda empenhada para isso, então a gente está aumentando um pouquinho a carga horária das turmas de terceiro ano, um pouquinho para correr um pouquinho mais com conteúdo, para poder eles ficarem um pouco mais tranquilos com relação a isso. E assim que o nosso calendário ele for aprovado, a gente divulga amplamente por todas as nossas redes, então, Instagram do nosso campus, e-mail, grupos de WhatsApp que nós temos com os alunos, então a gente faz essa divulgação, o site do IFES também, que é nosso instrumento, nosso veículo de comunicação oficial. E com relação, falando de calendário, é importante frisar sobre o que nós estamos fazendo com aquele 1%, ou seja, 5 alunos que não conseguiram, não tem acesso à internet, seja por morar em uma zona rural, que o acesso é muito difícil, seja por alguma causa muito particular, muito peculiar, que não foi possível ter esse acesso. Atualmente, nós temos 1% do nosso campus. No início da pandemia, nós tínhamos muito mais alunos que não tinham esse acesso, e a gente foi fazendo um esforço muito grande, levando para os alunos, mas com um sorriso imenso no coração, apesar desse esforço, levando para os alunos o material impresso, então a gente leva isso para os alunos, fornece isso para os alunos, e a gente pega também esse material impresso para poder escanear, ou quando o aluno tem acesso, pede para que ele próprio faça digitalização para mandar para os professores poderem corrigir. E aí, sobre esse prazo, nós terminamos no dia 17/9, as nossas aulas, né? E aí a gente fez até o dia 17/10, essa possibilidade dos alunos que não tinham mandado no final do primeiro semestre, para que os alunos pudessem mandar. Para falar um pouquinho sobre essa dinâmica que foi envolvida, eu convido a Amanda, representando aí o pedagógico, para poder destacar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito, como que foi feito, de acordo com a resolução. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal do ensino. Boa tarde, os pais que estão aí participando da reunião. A gente criou um formulário, né, onde a gente esteve recebendo as atividades de todos os alunos, aquelas atividades que não haviam sido realizadas, então foi uma nova oportunidade desses alunos recuperarem algumas notas, né? Então a gente divulgou bastante pelas redes sociais do campus, pelos grupos de WhatsApp, entramos em contato também, tanto eu quanto o Maurício também, do pedagógico, com alguns pais, principalmente aqueles que o filho estava, né, com uma situação de notas abaixo da média, além da divulgação também. Então, a gente recebeu várias atividades, né, foi um período muito produtivo, que a gente acredita que... A gente sabe que no início das atividades não presenciais, alguns alunos, assim, estavam desestimulados, alguns esperando que isso fosse rápido, né, fosse um período curto. Então, quando a coisa foi se estendendo, eu acho que a preocupação foi chegando. Então, foi mais uma oportunidade daquele aluno que percebeu, mas no início eu deixei uma outra atividade sem fazer. Ele teve essa oportunidade de enviar, a gente já está fazendo uma triagem, já está enviando para os professores, então foi um período muito produtivo mesmo. Muito obrigado, Amanda. Então, a gente teve a resolução, né, de que ficou até o término do semestre 1 mês para que esses alunos pudessem enviar, então, com todos os esforços ali possíveis para isso. E agora destacar para vocês que o nosso campus, ele continua com as portas escancaradas para vocês, só que nesse momento de pandemia, é recomendado que, se você precisa falar com a gente, para a segurança de vocês, para a segurança nossa, do nosso corpo de servidores, para que vocês entrem em contato através dessas redes, né? Então, tem o e-mail do registro, tem o e-mail da gestão, tem o e-mail do serviço de saúde, da Raquel,
tem o e-mail da direção geral, da assistência estudantil. Então, precisa falar com a gente, manda um e-mail. Se for uma situação que a gente precise realmente estar lá presencial, nós estaremos lá com vocês, nós receberemos vocês com todas as medidas sanitárias que são necessárias para esse momento. Então, só para a gente poder passar essa orientação, porque pode acontecer de, sei lá, imagine que um dia vá 50 pessoas todas no mesmo momento, então a gente tem que controlar isso, tem que conseguir fazer esse controle. Então, a gente não vê a hora de terminar de passar essa quarentena, de encontrar com vocês, de poder olhar face a face e tratar de todas as dúvidas que vocês tiverem de forma presencial. Como isso não é possível nesse momento, então a gente pede encarecidamente que vocês entrem em contato para a gente poder estar atendendo vocês da melhor forma possível. Então, é isso. Qualquer dúvida pode nos procurar, qualquer pergunta que queira fazer, podem mandar para essa reunião. Nós divulgamos com uma certa antecedência, não tinha chegado nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, então a gente entendeu que não tinha para esse momento em exato, mas para alguma coisa pontual, podem nos procurar. Então, quero agradecer muito a você que nos assistiu até aqui, e agradecer também a toda a equipe presente, ao Luiz, a Cláudia, a Isis, Maurício, Amanda, Raquel, Elaine, Ludmila, a todo mundo que está presente aqui com a gente, que venha, sem medir esforços nenhum, vem batalhando aí para que a gente possa passar por esse momento tão difícil da forma com menos prejuízo possível. Então, fique com Deus, forte abraço e a gente se vê em breve.